Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um diálogo de especialistas e hoje o nosso tema é acolhimento de crianças e adolescentes. E para falar desse tema, nós temos um convidado, o psicólogo, o Tiago, que é servidor da Prefeitura de Pomerode desde 2011, atuante no CREAS, ele é especialista em Gestalt terapia e tem uma vasta experiência já na área da criança e adolescente. Atualmente é coordenador do Serviço de Acolhimento Familiar do município. Tiago, agradeço muito você ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite, né, Rúbia? Já tem todo o respeito da equipe ali de Pomerode em relação ao teu trabalho e me sinto muito feliz de estar podendo aqui conversar contigo hoje. Que bom, bem feliz também. Conheci o Tiago ano passado, né, Tiago? Em Pomerode foi, né? Numa palestra que eu tive lá e acabei conhecendo toda a equipe e o trabalho em Pomerode é super legal também e por isso o convite para estar aqui. Tiago, eu vou começar já com uma pergunta que eu acho que é uma pergunta bem básica, mas que algumas pessoas que nos acompanham não sabem diferenciar, que é existem diferentes tipos de acolhimento de crianças e adolescentes, né? A gente sabe aí, por toda a história da política adolescente, da criança e adolescente, que o acolhimento ele é a última alternativa, né? Mas que ele acontece de diferentes formatos. Então, se você pudesse contar para a gente um pouquinho quais são esses serviços e o que difere um do outro, para a gente começar esse diálogo. Os serviços de acolhimento que a gente tem disponível, ou as possibilidades que a gente tem, a gente pode encontrar na tipificação nacional, ela descreve bem certinho quais que são. O mais conhecido deles é o acolhimento institucional, em abrigo institucional, que é aquela modalidade em que até 20 crianças ou adolescentes, né, pode ser misto ou pode ser separado, residem em uma casa. Essa casa tem uma equipe de trabalho com assistente social e psicólogos e cuidadores que funciona 24 horas por dia. Então, esse é o abrigo institucional. Tem ainda a casa-lar, que eu nunca tive experiência assim, de ver o funcionamento de uma casa-lar, que aí é um pouquinho diferente. É uma casa onde mora um residente, uma pessoa de referência residente dessa casa, e pode acolher até 10 crianças ou adolescentes. Então, essa é a casa-lar. E aí tem o serviço que eu trabalho, que é o acolhimento familiar, né? Ou o serviço de família acolhedora, como é mais popularmente conhecido, onde nós não temos uma estrutura para acolher essas crianças todas juntas no mesmo lugar. A gente segue uma outra modalidade de acolhimento, que é a colocação dessas crianças em famílias previamente preparadas e selecionadas para fazer o acolhimento dessas crianças. Essa modalidade de acolhimento ainda é pouco conhecida no Brasil, apesar de ser vastamente utilizada em outros países, especialmente países desenvolvidos, mas no Brasil ela ainda é pouco conhecida. E só que ela tem se implantado, tem crescido e hoje ela na verdade, ela tem que ser, conforme estabelece o ECA, ela tem que ser a primeira forma. Quando você vai acolher, a primeira opção tem que ser o acolhimento familiar. Somente a segunda opção, o acolhimento institucional. A gente ainda está muito longe disso, né? Mas o acolhimento familiar então tem que ser a primeira opção numa situação de acolhimento. Certo, e existem municípios que têm todos os modelos, né, as modalidades de acolhimento. Quando o município é muito grande, né, ele acaba utilizando essas diferentes alternativas. E em Pomerode, vocês têm o acolhimento institucional e o acolhimento familiar? Como é que funciona? Sim, sim. A gente tem as duas modalidades de acolhimento. Nós não temos abrigos em Pomerode, até porque a demanda de acolhimentos não seria significativa a ponto de a gente ter uma estrutura de abrigo. Nós temos o acolhimento familiar, que acontece municipalmente. As crianças e adolescentes que necessitam de acolhimento institucional, porque elas foram acolhidas antes da gente implantar a família acolhedora, que tem 1 ano só de implantação do serviço, tá? As que foram acolhidas antes, ou as que foram acolhidas depois, mas que a gente não conseguiu uma família com perfil para fazer o acolhimento, elas vão para abrigos, que a gente tem a contratação, mas que são fora do município. Eles nos cedem vagas de acolhimento, né? Que é uma possibilidade também para os municípios menores. Assim, eles não têm como implantar uma instituição, mas pode
comprar vagas de municípios próximos, assim, né, de ONGs. E isso é interessante, assim. Eu trabalho numa relação assim com esses abrigos institucionais já desde que eu iniciei o trabalho no CREAS. E é daí também que surgiu essa proposta de implantar a família acolhedora no município. Por quê? Né? Não é nem só a questão da legislação assim que pede que esse serviço seja prioritário, mas porque a gente percebeu que realmente havia necessidade. Trabalhando no CREAS, a gente não tinha, na época, lá no início, nenhuma instituição de acolhimento conveniada com vagas garantidas. O que queria dizer isso? Se a gente precisasse acolher uma criança, em cada situação a gente tinha que correr atrás de um abrigo e procurar uma vaga disponível e colocar a criança ou adolescente naquela vaga. Aí a gente tinha criança acolhida em Braço do Trombudo, em Florianópolis, em Biguaçu, o que não fazia sentido nenhum, porque ela tirava de Pomerode para Florianópolis, a mudança cultural é muito grande, né? É muito grande. Então não fazia sentido nenhum a criança ser retirada e colocada em um outro espaço. E também eu acho que o estatuto, né, é importante reforçar que o estatuto exige, ou pelo menos sempre considera que essa criança permaneça perto, né, da sua família biológica, perto da sua residência, ou perto enfim, do seu espaço territorial, que ela não seja retirada mesmo, porque tem tudo isso, né? Essa questão do pertencimento, da cidade, né? Exato, assim, né? Essa coisa levava a vários outros problemas, assim, desde a dificuldade de manter o contato com a família, porque a gente tinha que ficar transportando a família para fazer as visitas, o que dificultava e diminuía a quantidade de visitas, até a ruptura com a rede, porque às vezes essa criança ou adolescente já vinha no acompanhamento com a rede, já tinha estabelecido vínculo com os profissionais, que romper uma acolhida de Florianópolis a Pomerode para um atendimento, né? E aí, então, a primeira medida que a gente tomou foi conseguir conveniar com abrigos próximos, né? Que foi Gaspar e Rio dos Cedros. Mas ainda assim, a condição não era ideal. Justamente por essa questão da criança ter que sair do espaço dela e para ser atendida em uma outra rede, e ainda esse distanciamento. De repente, para a gente, de Pomerode a Gaspar, pode não parecer uma distância longa, mas para a família, que muitas vezes tem uma vulnerabilidade de renda, isso impede que ela vá por conta até o abrigo fazer a visita, né? Então, e aí continua tendo essa situação de demandar o município a fazer esse transporte, o que a gente sabe que nem sempre o município consegue se organizar para fazer. Isso é uma questão, né? Agora vamos, acho que para o ponto principal da decisão da implantação do serviço de família acolhedora. O resultado e a experiência que a gente começou a perceber que seria possível se ter em um acolhimento familiar, os benefícios em relação à criança ou adolescente acolhido. Assim. Eu acho que esse foi o ponto principal. Uma coisa que tem a ver assim muito com a emoção mesmo, né? Da gente estar atendendo a criança e perceber o sofrimento dela por conta do afastamento familiar, o sofrimento dela por conta de não estar vivendo em um ambiente familiar. Os abrigos que a gente tem são ótimos, né? Gaspar e Rio dos Cedros são abrigos ótimos e super humanos no atendimento que eles têm com as crianças. Mas ainda assim isso não era suficiente. E aí a gente teve um dia uma experiência, assim, sabe? Teve um menino que por nada, assim, eu falei, esse menino eu não vou colocar de volta em um abrigo. Ele seria um retorno para uma instituição. Ele já tinha tido uma experiência muito ruim. E aí eu lembro que eu conversei com a promotora, conversei com a juíza e eu falei que eu não faria e que nós não tínhamos família acolhedora no município. E eu falei, eu vou encontrar uma família, sabe? Vocês me dão um tempo que eu vou procurar, mas esse menino não vai para abrigo porque seria muito sofrimento para ele. E esse trabalho deu tão certo com esse menino, foi um trabalho muito difícil, muito desgastante. Depois que ele foi desligado do serviço, eu tive que pegar férias, né? Porque realmente foi muito pesado para mim. Mas ele deu tão certo, porque aquela família acolhedora pegou um menino que tinha um diagnóstico de transtorno opositor, né, da família de origem dele. Esse diagnóstico hoje não existe mais, ou seja, o problema a gente viu que não era um problema genético, não era um problema do menino, era um problema do ambiente. Uma situação já numa idade que não era perfil para adoção, e aquela família acolhedora conseguiu
fazer inclusive a preparação desse menino e a colocação dele numa família adotiva, porque encontrou uma família com a intenção de adotá-lo. Então, o trabalho deu tão certo, e tem dado até hoje, porque eu escuto falar muito bem desse menino na família que adotou, que daí a gente decidiu, não, eu acho que essa forma de acolhimento realmente ela é melhor. Então a gente trouxe o serviço para o município e fez a implantação no final do ano passado, né? Depois dessa experiência de sucesso. Legal. E assim, ó, Tiago, como é que vocês fazem? Vocês divulgaram o serviço, cadastraram essas famílias? Como é que essas famílias chegaram até vocês? Que tipo de preparação a família tem para receber essa criança, né? Porque tem que ter todo um preparo, né? Enfim, não é simples receber uma criança em casa, sabendo que é um acolhimento temporário, né? Então, como é que foi esse processo? Conta pra gente, assim, o trabalho com a família para ela se tornar família acolhedora. Essa experiência que eu narrei, nós não tínhamos o serviço, então não tínhamos nenhuma família capacitada. A gente teve tanta sorte que encontramos uma família do município que já havia sido família acolhedora de outro. Então foi muita sorte. Então ela já conhecia, já sabia como funcionava, já tinha sido preparada pelo município de Jaraguá, no caso, mas estava em Pomerode. E aí agora, sim, encontrar família acolhedora, elas não vêm bater na porta, tá? Nenhuma das famílias acolhedoras que eu tenho apareceram lá na porta do serviço pedindo para se inscrever, tá? Nenhuma delas. A estratégia que a gente tem adotado tem dado certo. É claro que a gente faz a divulgação. Eu dei uma entrevista na rádio semana passada, a gente fez a live ali no Instagram para falar do serviço. Eu vou em reuniões de agentes comunitários de saúde, divulgo o serviço, espalho o folder, né, essas coisas. Mas eu só tenho conseguido famílias, e todas elas eu consegui dessa forma, foi assim, pegando o telefone, falando, por exemplo, com um líder comunitário, um pastor de uma igreja, um diretor de uma escola, uma pessoa que a gente sabe que tem referência na comunidade, perguntando indicações. Essa pessoa nos passa o nome das famílias, eu ligo para ela, ó, fulaninho, ouvi falar bem de você. Tu não me conhece, eu não te conheço, mas eu tenho um serviço assim, 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 e eu quero te convidar. Tu quer saber sobre o serviço? Quase um telemarketing, assim, né? E aí as pessoas que foram indicadas, normalmente elas já topam, porque elas já foram indicadas porque tem essa abertura, tem essa possibilidade. Assim eu consegui formar o primeiro grupo de 6 famílias no início desse ano, e agora eu vou iniciar a formação de um segundo grupo de famílias. Todas elas vieram por esse tipo de indicação, tá? Todas elas. Ou seja, você teve que fazer uma articulação intersetorial, né? Articular as diferentes instituições, né? A comunidade, lideranças, pessoas que já tinham esse tipo de contato e de trabalho para você identificar, né, possíveis famílias. Então, Então, isso é bem interessante, assim, ó, porque a gente tem que acreditar no trabalho que a gente faz. Esse é o primeiro ponto. Eu confio muito no acolhimento familiar. Eu sei que é um serviço que dá certo. E aí, eu acreditando e eu tendo instrumental para falar que realmente funciona, eu vou para a comunidade e eu preciso convencer as pessoas disso também. Porque se as pessoas não se convencem de que esse trabalho funciona, elas não me indicam, elas não me ajudam, elas não colaboram comigo, porque elas têm uma certa desconfiança, né? E aí essa é a articulação aí que a gente faz com a rede, assim, a rede tem acreditado, tem visto o resultado e tem dado muito certo por conta disso, assim. legal. E só mais uma pergunta da família acolhedora. Qual é o limite de uma família para ela ter... Quantas crianças ela pode ter acolhida em sua residência? Qual é o limite? Tem um limite? Só acolhe grupo de irmãos, tá? Não acolhe assim crianças de famílias diferentes, né? Só acolhe grupos de irmãos. Então, se tiver um grupo de 5 irmãos e a família acolhedora se disponibiliza a acolher, pode acolher, né? Mas em geral são 1, 2, 3, né, irmãos. Agora a gente está com uma situação ali que são 4. Tá, Dando mas certo. assim, essa família, então, ela não pode pegar várias crianças de diferentes... Não. É uma, tá, entendi. Outra pergunta, qual é o apoio do Estado para essa família? Que tipo né, tem alguma transferência de renda? Como que funciona? Tem. A família acolhedora, em geral, isso acontece em todos os municípios, né? Porque a implantação do serviço é municipal e o município ele formula a própria lei. Mas, em geral, todos os municípios pagam uma espécie de pensão
alimentícia para essa família acolhedora por criança acolhida. Aí esse valor vai variar de município para município. Geralmente se refere a um salário mínimo, tá? Esse é o valor pago, assim, na maioria dos municípios. Ótimo. E assim, então, continuando aqui as perguntas, né? Com relação à família biológica, eu acho que uma dúvida, né, Tiago, que na assistência social ela paira muito assim. Primeiro, é importante a gente reforçar, o trabalho é sempre interdisciplinar. Então, você atua com assistente social, tem psicólogo, né, tem dentro do CREAS, né, tem que ter um papel do advogado, ali nem todos têm um advogado no quadro, mas tem essa assessoria jurídica, enfim. A gente sabe que o acolhimento é para ser temporário e que o nosso objetivo maior é que essa criança volte para sua família biológica, né? Então, qual é o trabalho que a equipe realiza nesse sentido? Como que vocês fazem, né? E se tem dado certo? Como é que vocês têm trabalhado nessa perspectiva, assim? Certo, quando eu digo, não tem certo e errado, né? Mas assim, Não, dá muito certo. É isso que eu quero te falar, dá muito certo. Assim, ó, eu acredito muito no trabalho socioassistencial, né? E é aquela coisa assim, a gente precisa primeiro acreditar para depois ver acontecer. Porque se você vai atender uma família e você acha que aquilo não tem jeito, não atende. Não perde o teu tempo e nem gasta o tempo da família, né? Eu acredito muito, assim, então não tem... Quando uma criança uma criança ou adolescente chega para acolhimento, em geral, e isso é uma coisa que eu costumo falar para a rede do município. O acolhimento, ele nunca é uma opção. O acolhimento, ele é uma falta de opção. Ou seja, a rede não deu conta daquilo até agora, nós não sabemos mais o que fazer, então nós vamos acolher. Ou dito de outra forma, é praticamente um caso perdido. Chegou para acolhimento, a gente está tratando de um caso praticamente perdido. Mas o que eu tenho visto de resultado no trabalho com essas famílias são assim, transformações incríveis, incríveis, tá? Por quê? Ao invés de eu desacreditar a família, porque já falhou em todos os processos em relação à rede, eu vejo como também uma última oportunidade para a gente conseguir avanços com ela. Como é que acontece esse trabalho? Talvez isso é importante falar, nesse trabalho com a família. Todo mundo sabe, por exemplo, que precisa fazer plano de atendimento, apesar de que nem todo mundo coloca isso em prática, mas o plano de atendimento tem que ter. Não pode ser um documento meramente formal, tem que ser uma coisa que faça sentido, por isso ele tem que ser construído junto com a família, né? E quando eu digo construído junto com a família, não estou dizendo que a família vai escrever o papel junto, mas aquilo que você combina com ela no atendimento, que precisa ser alcançado, você vai falar na linguagem dela, na forma como ela entende. E lá, na hora de formular o plano, você pode escrever isso, né, de uma maneira mais formal, assim, até porque isso é remetido ao judiciário, tudo. Mas com a família você vai ter um combinado. E aí, assim, algumas dificuldades, às vezes, que eu percebo no trabalho com as famílias, assim, especialmente por experiência de trabalho de coordenação também. Saber ouvir a família, né? Eu acho que é uma coisa básica, é uma coisa a princípio simples, mas que nem todo mundo tem essa habilidade. Conseguir compreender aquilo que a família traz, o que ela está querendo nos dizer e conseguir torná-la protagonista desse processo. Outra tendência que às vezes a gente tem no atendimento. A gente começa a dar sugestões, começa a dar dicas, orientações para a família, faça isso, faça aquilo, né? E tira o protagonismo da família, ou seja, deixa ela, não permite com que ela construa algo novo para ela. Porque a gente só representa mais uma pessoa dizendo, faça isso, faça aquilo, né? Então, normalmente, o que eu faço... Só para complementar, assim, né, que o plano de atendimento familiar, né, muitos profissionais acabam preenchendo um plano de atendimento familiar com os dados dessa família, faz o estudo social, mas esquece de que esse plano tem que ser construído com a família e não para a família, né? Então, isso é muito importante, o respeito à singularidade dessa família, às diferentes culturas, aos diferentes, né, as diferentes perspectivas de vida
e incluir essa família. Quando eu digo incluir, é que ela construa junto também esse plano. O que é viável para ela dentro dessa realidade? E não esquecendo, né, que historicamente as crianças acolhidas sempre foram filhas de famílias pobres por causa de um problema que é uma violência e uma ausência estatal nas suas vidas também, né? São famílias que às vezes estão desprovidas de acesso a direitos básicos e que isso não é motivo para acolhimento. Mas então, assim, atender essa família também com essa perspectiva ampla, né, dela dentro da sociedade, de que ela precisa ter acesso a bens, serviços, né, aos direitos sociais básicos garantidos, que essa família, como diz a Mioto, né, que é a nossa professora ali da UFS, que ela sempre fala, que essa família seja protegida pelo Estado para que ela possa proteger os seus filhos e os seus membros, né? Porque se ela não tiver proteção estatal, não tiver acesso a muitas coisas, ela não vai ter condição de cumprir com essa função também, né? Eu acho que isso é bem legal a gente também destacar, né? É óbvio, assim, a gente não pode ser orgulhoso ao ponto de achar que como serviço a gente dá conta sozinho. Quando eu estou falando trabalho com família do plano, esse trabalho com a família ele é feito em rede. O plano é feito ali no serviço, é o plano de atendimento do serviço, mas toda a intervenção ela é feita em rede. Tá? É aquela noção de incompletude institucional. Nenhuma instituição é suficientemente boa para dar conta sozinho de um problema tão amplo. Primeiro que se fosse, não teria acolhido, né? Se fosse, não teria chegado ao ponto que chegou, porque a gente tem que prevenir o acolhimento em primeiro lugar. Mas acolheu, porque às vezes a gente não dá conta mesmo. Como que a gente trabalha isso na prática, assim? Às vezes esse plano de atendimento que a gente faz com a família, a gente tem combinados também com a rede. Às vezes algumas intervenções, elas precisam ser feitas pela rede, né? Às vezes pode ter um problema de uso abusivo de álcool e drogas, né? Então a gente precisa ter um amarrado com o CAPS, né, no caso de Pomerode, para fazer o atendimento dessa família em relação à questão de álcool e drogas. Problemas de saúde mental muito comum, né? Tanto do acolhido quanto na família que a família de origem. Então, essa articulação em rede, ela é necessária o tempo todo, né? E essa troca, ela é constante, assim. Frequentemente, eu estou mandando mensagem, a gente utiliza bastante Skype ali em Pomerode, estou trocando mensagem com os profissionais, né? E perguntando como é que foi o atendimento aí hoje, como é que tá, e falo do meu atendimento também. Porque o nosso objetivo, ele é comum, né? Ele é comum a todos. Nenhum serviço se basta sozinho, assim, né? A Eu gente acho tem bem que fazer legal trabalho em rede. você colocar isso, né? Porque historicamente até tem uma colega que chama o fetiche da assistência, né? De que a assistência social ela dá conta de todas as situações de violação de direitos, de situações de carência econômica, né? E que não é real. A assistência social ela faz parte de um conjunto de políticas sociais, de políticas públicas, né? Que devem ser públicas e sociais no sentido de atender essa família, mas ela não é a única responsável e acaba caindo tudo na assistência social, né? Há uma certa expectativa da sociedade de que nós, que trabalhamos na política de assistência social, é que vamos dar conta das expressões da questão social, e não é assim, né? É importante a gente frisar muito isso, assim, de que existem outras políticas e que é essa articulação que vai fazer o trabalho dar certo, digamos, né? Ele evoluir nesse sentido, né? Exato, assim. Por exemplo, assim, a articulação com a política de educação, sabe? A gente tem uma articulação muito boa, assim, conseguiu construir protocolos de encaminhamento. Quando existe alguma criança em situação de risco na família, porque a família não conta com uma rede de apoio, ela não tem parentes, ela não tem amigos, ela não tem recursos para contratar uma babá e precisa trabalhar e aquela criança tem ficado sob cuidados de vizinhos, assim, como já aconteceu, de ter uma articulação muito interessante com a educação até para fechar isso. Exato. Assim. E assim, né, além disso tudo, eu acho que a articulação com o conselho tutelar, né, me preocupa muito a questão dos conselhos tutelares. Tem município que exige só segundo grau,
né? Não que a ausência de um nível superior vá fazer, né? Pode ser que seja um bom conselheiro, mas a minha preocupação, às vezes, é a falta de qualificação para tal. E aí a gente vê no Brasil aí inúmeras experiências de acolhimentos que nós consideramos legalmente irregulares. Por exemplo, tudo se encaixa como negligência, tudo, né? Se você for pegar vários processos, tem várias pesquisas já que mostram isso, tudo é negligência. Mas às vezes você vai ver a negligência é uma situação que está sendo derivada da ausência de recursos financeiros, por exemplo, de pobreza, e isso não é motivo de acolhimento. Então a gente eu tenho uma preocupação muito grande com os conselhos tutelares dos municípios, né? E aí, queria saber, Thiago, como é que é essa articulação? Vocês têm uma articulação com o conselho tutelar? O diálogo é bom? Como que vocês estabelecem essas estratégias? Eu tenho construído alguns combinados com o conselho tutelar em relação ao acolhimento de criança e adolescente em caráter de urgência. Eu já tive que conversar com o conselho várias vezes, assim, para explicar o que é. Os conselheiros entram novos, não têm experiência também, né? Não estou julgando. Então, agora quando entrou essa nova gestão do conselho, a gente teve reuniões, conversou, explicou sobre todos os serviços da assistência, como que eles funcionam e especificamente da alta complexidade. Eu tive que explicar muito bem o que é um acolhimento institucional, institucional ou familiar, né? O que isso representa para o acolhido assim, e quais as consequências disso, né? Tem a proposta ainda que eu quero formular com eles um fluxo de encaminhamento um pouquinho mais amarrado, um pouquinho mais delimitado, assim, né? Mas em geral a gente já tem os combinados, já tem, né, verbalmente através de reunião, já está registrado em ato, mas que não tem um fluxo construído ainda. Mas isso é interessante construir e já tem essa proposta de fazer esse fluxo. Na verdade, né, isso tudo faz parte do sistema de garantia de direitos dessa criança e adolescente. É como você falou lá no início, qual é o nosso objetivo, né? Que essa criança e adolescente tenha o seu direito garantido, o seu direito preservado, e para isso a gente tem que utilizar esse sistema de garantia de direitos, que é composto pelo judiciário também, que é composto pelos profissionais que atuam nos serviços, pelo conselho tutelar, ou seja, tem vários eixos aí que precisam estar articulados, né, para que esse trabalho realmente flua e funcione dessa forma. E aí, Thiago, ainda com relação ao trabalho com essa família, você disse que é um trabalho que dá muito certo, né? Como tem sido essa questão do encaminhamento, então, do retorno para a família biológica? Ele tem sido mais frequente ou tem muitas crianças que estão indo para adoção? Como que está funcionando nesse aspecto? A maioria dos casos que eu tenho atendido tem tido retorno para a família de origem, tá? Até porque a adoção, para quem não trabalha na área, às vezes pensa que a adoção é uma solução simples. Ela também não é uma solução simples, assim, sabe? Ela envolve primeiro um rompimento de vínculo, que não é uma coisa fácil, né? Então, a preferência é a família de origem. Claro que a gente vai sempre olhar o melhor interesse da criança. Nunca, a gente não começa a atender uma situação já querendo fazer o retorno familiar. A gente vai avaliar se o retorno familiar é possível. E se ele é possível, a gente vai fazer o retorno familiar. Mas o que a gente busca é o melhor interesse da criança sempre. Esse menino que foi a primeira experiência ali em acolhimento familiar, antes de ser família acolhedora, ele expressava as vontades dele. Interessante isso também, assim, ó. O quanto você que é profissional está envolvendo o acolhido nas decisões que você toma. Eu envolvo, tá? Talvez algumas pessoas possam não gostar ou possam me criticar por isso. Eu envolvo dentro da capacidade que aquele acolhido tem de tomar decisões. Eu explico o que está acontecendo no processo, mesmo para crianças de 4, 5 anos, eu explico o que está acontecendo no processo e eu pergunto a ela o que ela pensa sobre isso ou o que ela quer, né, sobre isso. Claro que a decisão não é dela, eu deixo isso claro para ela. Assim, não é porque ela vai me dizer, eu quero ir para minha família, que ela vai para a família dela se aquilo oferece um risco. Mas ela sempre é encorajada por mim a manifestar o desejo dela. Porque o melhor interesse é o dela. Uma experiência bem interessante agora, assim, que eu tô tendo de uma família e, assim,
quando aconteceu o acolhimento, as chances de retorno para a família, a princípio, eram nulas, né? Mas foi justamente o vínculo familiar fortíssimo que havia que me fez acreditar, sabe? E primeiro, como eu falei, primeiro acreditei, para em seguida, chutei a bola lá na frente para depois correr atrás. E agora a gente está, é um risco que eu assumi, claro, né? Mas agora a gente está colhendo assim alguns frutos bem positivos desse investimento que a gente fez na família, assim, né? Talvez a família precisava de alguém que acreditasse nela, talvez nunca teve, né? E é um trabalho a médio e longo prazo, né? Não adianta a gente querer que a criança volte para a família em pouco tempo, sem que essa família tenha sido também atendida pela rede, né? Pelo próprio serviço, seja trabalhada em diferentes aspectos para que ela, né? Para essa criança retornar para o lar, né? Então é um trabalho demorado, né, Tiago? Então, pior que no acolhimento ele tem que ser rápido, né? Rápido, Ah, depende do não, ponto de sim, no vista, né? acolhimento, sim, mas tem que ter, né, um trabalho a longo prazo. Você não vai deixar a criança lá e simplesmente, ah, não, agora encerrei o caso. Você continua com a família, né? Continua. Oh, com certeza, com certeza. É assim, o acolhimento familiar, a lei municipal, ela fala em até um ano, ele pode durar. Então, dentro de um ano, a solução tem que estar dada, né? A gente já tem que saber dizer, porque ele vai sair em um ano. O ECA fala em 18 meses, se eu não me engano. E aí, depois do desacolhimento, essa família permanece em acompanhamento por, no mínimo, mais 6 meses, na alta complexidade, com aquela equipe que fez vínculo e com aquela equipe que a família tem referência. Então, nesses 6 meses ainda permanece o acompanhamento. Por quê? Né? Eu percebo que existe um namoro, assim, naquele retorno da criança para o lar, da criança e do adolescente para o lar. Existe um namoro, né? Existe agora tudo vai ficar bom, agora tudo vai ficar bem. E aí depois, quando a criança de fato volta e começa a ter alguns problemas de convívio, pode voltar a ter uma violência. Pode ser que ainda não adquiriram meios suficientes para lidar com isso sem ter uma violência. Né? E aí, então, esse acompanhamento é necessário nesse período. Ah, acabou os 6 meses de acompanhamento pela alta. A desliga a família, tchau e bênção? Não, né? Depois desses 6 meses, pelo menos, ela vai ser referenciada para a proteção social básica. Tá? Aí, algumas aderem, outras não. Mas ela vai ser referenciada e alguma atenção ela vai ter ainda na proteção social básica. Por isso que eu digo que é um trabalho de longo prazo, né? Porque em menos de um ano é quase impossível, né? Tem que ter um acompanhamento. Depois tem que ter o pós, né? Saída do Com serviço, certeza. né? E eu acho que você toca numa questão bem importante também, Thiago, já para a gente ir encaminhando para o final, que é a relação intra que eu falo, intra-serviços, né? Por exemplo, há uma grande dificuldade no SUAS de diálogo entre CRAS, CREAS, alta complexidade, e me parece assim que em municípios maiores essa dificuldade ela fica ainda mais acentuada, e isso é muito importante, né? Porque, por exemplo, a violência contra a criança e adolescente, vocês que estão na média complexidade, no CREAS, já estão atendendo o direito violado. Mas olha a importância do CRAS, por exemplo, trabalhar, né, com campanhas educativas, né, contra a violência contra a criança e adolescente. Hoje em dia, né, até com esse caso que teve aí da semana passada dessa menina de 10 anos, né, que engravidou. Enfim, o quanto o CRAS pode fazer um trabalho de comunidade, com as famílias, articulado com a escola, né, de prevenção ao abuso sexual, por exemplo, de prevenção de violências. Vocês vão atender o direito violado, mas o CRAS pode trabalhar antevendo um pouco esse processo, né? E a articulação entre CREAS e alta, eu acho que isso é uma coisa que está muito frágil ainda nos municípios, né? Essa articulação intra, eu falo, porque o intersetorial a gente até, né, consegue, mas o intra é muito importante. E aí eu não sei, assim, no município de vocês, vocês conseguem estabelecer esse diálogo mais intra, digamos? CRAS, CREAS, alta complexidade? Sim, a gente consegue, mas a gente tem que pensar a nossa realidade também. A gente tem um CRAS, um CREAS e um serviço de alta, que é a família acolhedora. Né? Então, isso é uma situação, facilita muito a comunicação. Assim, né? Serem só 3 serviços, 3 coordenadores. Então, a gente tem reunião semanal, assim, porque é facilitado por essa situação. Sei que municípios maiores vão ter mais dificuldade. Mas a gente também tem uma outra situação. Tem municípios menores que não têm os serviços, né? E isso também é um problema, assim. Às vezes tem a instituição de acolhimento e não tem um CRAS,
O que, para mim, não faz sentido nenhum. Porque não tem como uma instituição de acolhimento ou um serviço de família acolhedora trabalhar sem ter um órgão de proteção social básica auxiliando. Até porque não, quando eu falo que a família vai ser acompanhada por 6 meses e referenciada ao CRAS, a proteção social básica depois disso, não quer dizer que antes disso ela não passou por intervenções no CRAS. Durante o meu trabalho também. Ela já pode ter frequentado algum grupo e atividade específica, ela ela será devidamente referenciada ao serviço de convivência e vai frequentar as atividades de serviço de convivência. Então, esse trabalho já vem acontecendo junto durante todo o atendimento da família. Agora está bem difícil por conta da pandemia, porque a gente não está podendo fazer atividade coletiva, né? Isso está prejudicando bastante, assim. Mas, em geral, é dessa forma que ocorre, sabe? Então, essa articulação ela já acontece durante todo o processo, assim. Que bom. E assim, para o fechamento, né, Tiago, o que você diria então para os municípios que ainda não têm o serviço de família acolhedora, por exemplo? Como eles devem, por onde começar? Como é que você começou? Foi um diálogo que você estabeleceu, né, com diferentes instâncias? Como é que foi esse processo? Só para quem quiser, né, começar a pensar no seu município nessa alternativa. Tem vários municípios pequenos, por exemplo, que podem adotar, né, essa medida e não sabem como começar esse processo. Uhum. A primeira coisa, né, o município, o técnico precisa conhecer o serviço de acolhimento familiar. Ele precisa ter na ponta da língua o que é, ou seja, estuda, né? Estuda, lê o ECA, lê a tipificação, ou lê manuais que tem na internet, participa de capacitação quando possível, esteja bem informado, porque as pessoas duvidam do nosso trabalho. E a gente precisa peitar isso, assim, a gente precisa dizer, não, funciona assim, sabe? Funciona porque é isso, isso e isso. Então, o nosso trabalho tem que ser científico. Estou aqui falando da minha experiência de trabalho, mas eu estou o tempo inteiro estudando porque a gente precisa cientificar o nosso trabalho. Uma vez que a gente conhece bem o serviço, a gente precisa convencer a rede, especialmente Conselho Tutelar, Ministério Público e Poder Judiciário. Se esses 3 órgãos tiverem a consciência de que o acolhimento familiar é benéfico e que é prioritário em relação ao acolhimento institucional, o resto acontece. Porque eles vão cobrar, né? Eles vão cobrar que a política seja aplicada. Então, e aí a hora que eles cobrarem, foi isso que aconteceu em Pomerode, esteja pronto. Porque se foi você que provocou, né, vai ter que botar para funcionar, vai ter que botar para executar. Importante também, assim, eu hoje sou coordenador, estou aqui dando entrevista, mas esse trabalho ninguém faz sozinho, tá? E isso é muito importante, tem que reconhecer o trabalho dos colegas, dos outros servidores que estiveram ali comigo, né, durante todo esse processo, e da gestão municipal também, assim, porque não é uma pessoa sozinha que vai implantar, não funciona, não vai conseguir, né? Até deixa eu falar um pouquinho, a gente tem uma experiência interessante, amanhã vai ter uma reunião, inclusive, em Pomerode ali, que é a reunião da Rede em Ação. Essa reunião da Rede em Ação, ela reúne os principais órgãos municipais, as principais políticas, saúde, educação, assistência, delegacia, Ministério Público, Poder Judiciário. A gente se reúne uma vez por mês e debate uma série de questões, assim. Eu acho que isso foi muito bom, isso facilitou muito a implantação do serviço no município e recomendaria para os municípios que criem o hábito de reunir essa rede frequentemente, né? Façam no modelo que bem entenderem, mas que reúnam essa rede. No início, né? Deve estar extrapolando tempo. Eu falei para ti que eu falo bastante. No início é um pouco difícil, tá? No início, assim, isso gera muitos conflitos. Normal. Mas são fases que a rede precisa passar. Depois que ela ultrapassar os conflitos, depois que todo mundo falou o que tinha para falar para o outro, né? Eu acho que a coisa começa a andar, as pessoas começam a ser mais companheiras e percebem que, na verdade, o objetivo de todos é o mesmo. E que o trabalho de todos é conjunto, né? Eu acho que isso que você coloca é super importante, né, Tiago? Porque a gente fala intersetorialidade o tempo todo, mas como, né? A intersetorialidade não é só o Tiago falando com a assistente social do CRAS, não, né? A intersetorialidade ela tem que ser promovida por esse conjunto de instituições, pelo diálogo,
pela criação desses protocolos que você falou, né? Que futuramente vocês pensam em criar esses fluxos de atendimento. Então, isso é super importante, uma ótima dica mesmo, né? Tiago, então, assim, te agradeço muitíssimo, né? Eu acho que você trouxe elementos bem importantes para a gente pensar e socializar com municípios que queiram implantar o serviço ou que já tenham e queiram aprimorar, né? Depois eu vou disponibilizar esse vídeo para várias instituições, você também pode socializar. E quem sabe num outro momento a gente grava aí falando de outros temas, que tem tanta coisa para a gente falar nessa área, né? E o tempo é curto, a gente não consegue abordar tudo, mas eu agradeço muito as contribuições, foi muito importante e a gente vai ter outros momentos de diálogo. Eu que agradeço a oportunidade, né, doutora? E, enfim, eu teria muito mais coisa para falar. Eu acho que se a gente pegasse um tema e falasse daquele, assim, talvez eu conseguiria explicar melhor como a gente tem feito isso. A gente tem muita experiência para contribuir ainda, então estou disponível se quiser. Então, tá bom. Obrigada, um abraço para vocês aí de Pomerode, tá bom? Um abraço, tchau. Tchau, tchau.